Nessa passagem que li anteriormente, o próprio Jesus nos recomenda essas sábias palavras de darmos prioridade ao reino de Deus e à sua justiça. Em nossas vidas, meus irmãos amados, nós temos várias prioridades, diversas coisas a fazer, sonhos, planos, projetos. Nos esforçamos e nos dedicamos tanto para alcançar alguma coisa. Eu não sei se você já parou para pensar, de repente quando alcança, nem é tão ou não era tão importante assim. Por exemplo, quem sempre teve um sonho de conquistar um carro próprio, não é? Era o plano da vida dele, lutou tanto para conseguir, fez um plano em 46 vezes, uma vez por mês, foi ao banco, suadamente tirou parte do seu salário, dos seus rendimentos, pagou ali direitinho, e quando conseguiu quitar o carro e o carro estava na sua mão, começou a dar problema, defeito, e viu que era uma outra família, não era tão importante assim. Outros que tinham um grande plano de cursar uma faculdade, estudou muito durante muitos anos. Depois disto, fez um cursinho para fazer o vestibular, agora o Enem. Depois de fazer o Enem com muito esforço, estudando pelas madrugadas, conseguiu ser aprovado e após ser aprovado, passou 4 anos em uma faculdade. Ao concluir, recebeu o diploma e depois de receber, percebeu que não era bem aquilo que queria ter feito. Não era aquela profissão que queria exercer. Quantos que sonhavam com um grande amor na sua vida e que pegaram tudo o que tinha, fizeram uma grande festa de casamento, convidaram tantas pessoas, as suas amigas, depositaram o sentimento maior chamado amor, confiança naquele homem, hein? Era Deus no céu e ele na terra, e muitas vezes até erroneamente, mas ele no céu, até do que o próprio Deus. Misericórdia, pastor, mas tem gente assim. E depois de algum tempo, aquele homem decidiu ter um relacionamento extraconjugal e passou a morar com uma mulher leviana, abandonou o lar e de repente alguém disse: tudo que eu investi na minha vida, os meus sonhos, os meus planos, e esse homem agora me deixa por outra mulher. Às vezes é na área até espiritual. Pessoas que se irritam porque deu a paz do Senhor ao pastor da igreja e o pastor estava pensando em outra coisa ou com outros problemas a resolver e acabou por um motivo ou outro desconhecidamente sem responder um simples amém. E essa pessoa disse: bom, agora eu me revoltei com Deus, não quero mais saber da igreja, vou largar tudo e vou me afastar de Deus. É ou não é? Erroneamente, mas é verdade. Pessoas que colocaram a sua prioridade em si mesmos e acharam ser o bambambam, como diz um ditado, não é? O rei da cocada preta. E depois acabou se decepcionando com ele mesmo, porque se achava tão forte, tão grande, tão poderoso, tão humanamente falando imbatível, e viu que não era nada daquilo. De repente ele mesmo se enveredou em maus caminhos, tropeçou nos seus próprios pés e caiu. Meu amado, a palavra de Deus nos revela que se Deus não for a nossa prioridade,
se o reino dele, se a sua justiça não for a nossa prioridade, nada disso vai nos adiantar. É em vão trabalhar e comer o pão de dores, diz a palavra. Isso não vai lhe adiantar nada. Trabalha tanto, soa tanto, luta tanto, e a vida parece cada dia mais lhe causar fome, lhe deixar vazio, lhe deixar sem motivação para acordar todo dia. Porém, nos diz Jesus que se alguém busca em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, as coisas que ele deseja na terra, e principalmente, hoje eu já falei isso aqui, a coroa da vida lhe será entregue. As coisas que ele deseja tanto ter, o próprio Deus o acrescenta. O próprio Jesus lhe presenteia, antes mesmo até de ele lhe pedir. Ele está, nesse exato momento, tão preocupado com tanta coisa, mas inverte a situação. Ao invés de se preocupar com a sua vida espiritual, está se preocupando com a vida material. Como vai fazer para cobrir o cheque? Como vai fazer para pagar o cartão de crédito? Como vai fazer para fazer aquela feira e abastecer o armário para o mês? Está invertendo a situação. E ao invés de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, está buscando o seu próprio reino, construir um reinado, construir um lugar confortável para estar. Ao invés de buscar em primeiro lugar a justiça de Deus, quer fazer justiça com as próprias mãos. Quer ele mesmo ser a justificativa, o seu ponto de partida. Quer ele mesmo ser o seu modo de vida, o seu guia de fé e prática, quando Deus é que deveria estar lhe guiando. Ou você hoje começa a agradar a Deus, ou você hoje coloca na sua vida a seguinte frase: eu vou buscar em primeiro lugar a vontade de Deus, ou a tua vontade não será satisfeita. Já ouviu um ditado que diz que a medida do ter nunca se enche? É que cada vez você tendo mais e mais, isso nunca vai lhe ser suficiente. É que todos os seus projetos e propósitos alcançados e você achando que aquilo lhe vai satisfazer, nunca será suficiente. Mas sabe o que será suficiente para você? Colocar em primeiro lugar Deus na tua vida. Esse sim lhe será suficiente. Com Deus você não precisa mais de nada. Com Deus você tem alegria, e a alegria não é passageira. Com Deus você tem um bem durável, e não é aquele bem oxidável que infelizmente a ferrugem corrói, mas é um bem durável, porque salta para a vida eterna. Com Deus você terá felicidade, Ele não irá te decepcionar sentimentalmente. Com Deus você vai saber que não há nada que você possa fazer para preencher um vazio que só Ele é quem pode preencher. Ele precisa estar acima de tudo. Lá na glória não há nada acima dele. Acima dele só a coroa de glória que está em sua cabeça. Na tua vida nada pode estar acima dele. Diga comigo, a partir de hoje, Deus acima de tudo. Muitas vezes, meu Senhor,